dar início, então, ao nosso evento de hoje, agradecendo a presença de todos. Santa Rita em 2030, painel de debates sobre o futuro da cidade. O evento de hoje será um painel de debates e contará com a presença de Vinícius Soares, João Alberto e Janaína Rezende. Bom, o momento em que a gente tem que exibir um exemplo, um vídeo aqui do Inatel. Eu já imediatamente passo a palavra para o professor José Geraldo, que vai conduzir os debates. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Em nome da Associação dos Amigos de Santa Rita de Sapucaí, hoje nós estamos cumprindo ou concluindo uma fase desse que é chamado Plano 2030. E essa primeira fase vai ser mostrada aos senhores e às senhoras. Vamos chamar já o primeiro painelista, que vai falar sobre as transformações provocadas pela quarta revolução industrial. É o engenheiro Vinícius Soares. Boa noite. Boa noite. Tudo legal? Boa noite. Muito bom. Bom, primeiro registrar, né, que é uma honra, prazer enorme aqui. Quando o João me convidou lá atrás para participar da elaboração do Plano 2030, eu infelizmente não pude dedicar a energia que o projeto merece, né? Então estou fazendo algumas participações pontuais como essa aqui. Então quando o João me deu a chance de estar aqui com vocês hoje, foi realmente uma sensação de muita gratidão por poder pertencer a esse movimento tão importante de ter gente olhando para frente, né? Num cenário aí onde as transformações estão acontecendo de forma tão rápida e a gente muitas vezes está sendo atropelado por elas, né? A gente ter gente realmente preocupada em olhar para frente, isso faz toda a diferença e é importantíssimo. Então vamos começar falando, né, do cenário de transformação da quarta revolução industrial. Só para dar uma alinhada, a gente tem, quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente fala quarta porque teve 3 antes, né, naturalmente. E essa sequência, como é que ela acontece? A primeira, lá do século XVIII, né, com máquinas a vapor, produção mecânica. Isso aqui a gente estava falando dos teares mecânicos na Inglaterra, né? Depois a gente teve a segunda grande revolução industrial, que veio com a eletricidade. Aqui o ícone desse movimento são as fábricas da Ford, né? Linhas de produção, fábricas de carros, né? Depois a gente veio com a terceira revolução industrial, que é a da computação, da automação, os computadores chegando nas empresas, os primeiros robôs, né, automatizando a produção, até que a gente chega nesse momento que a gente está vivendo agora, da quarta revolução industrial, que começa aí no finalzinho do século passado, com a questão da internet, né, e chegando nesse momento, início do século XXI, com praticamente a onipresença da internet, né, com a computação também altamente disponível, e essa mistura entre o mundo digital e o mundo físico. Essa é a grande característica da quarta revolução industrial, essa superconexão entre o que está, né, os robôs, a vida real e o mundo digital, essa coisa entrelaçada. Então, a gente tem algumas tecnologias que estão direcionando esse desenvolvimento. Eu vou dar uma pincelada em algumas delas aqui, só para dar um panorama, e a gente já vai, então, evoluir para discutir o que isso traz de impacto, né? Então, vamos falar, começando aqui, internet das coisas. Dentro do Inatel, falar de internet das coisas é mais para reforçar. E internet das coisas é simplesmente os dispositivos estarem conectados, né, permitindo que se identifique o que está acontecendo ali naquele ambiente, né? São sensores que têm capacidade também de atuar e super conectados. Então, a internet das coisas é todos os objetos conectados em uma rede, permitindo, então, uma enorme rede de percepção do ambiente e interação com esse ambiente, falando assim, em palavras mais simples, né? E aí, com esse movimento, a gente começa a dar capacidade de atuação cada vez mais forte para os sistemas. Outra tecnologia muito forte nesse ambiente de revolução industrial é a aplicação de realidade virtual e aumentada. A gente tem visto muito esse tipo de aplicação em cenários mais lúdicos,
Mas na indústria, a gente tem N aplicações para realidade aumentada, realidade virtual, desde a parte de treinamento para a parte de montagem, segurança, teste, prototipação digital. E, embora assim, pareça uma coisa super abstrata e longe, né? Isso aqui é um exemplo de uma ferramenta, é um processo de realidade aumentada feito pela Exto, aqui em Santa Rita, nossos amigos ali, o Domingos e o César, né? Mostrando como que dá para usar uma ferramenta de realidade aumentada para treinamento em chão de fábrica, né? Isso aí é produto santarritense, né? Inteligência santarritense. Então, essa mistura entre o mundo real e o mundo virtual, né, é também uma característica desse momento de transformação da quarta revolução industrial. Outro tema também que está no pano de fundo é o assunto do blockchain. Bitcoin é uma das manifestações do blockchain, talvez a mais conhecida, né? Mas blockchain é muito mais do que isso. Blockchain é tecnologia para transação e armazenamento seguro. Estou vendo que tem gente aqui do direito, né? Então, a gente fala transações seguras, contratos, registros de propriedade, cartórios eletrônicos, né? Sistemas de eleição, transações em geral. Então, a gente está falando de soluções que são descentralizadas, ou seja, não é uma pessoa que tem um computador ou que tem o poder de autorizar ou de dar manutenção em alguma coisa. A gente está falando de um movimento tecnológico que está muito conectado com o movimento humano, que é esse movimento da descentralização. Então, o blockchain também é uma tecnologia super habilitadora desse cenário de inteligência artificial. Eu estou passando rápido, porque nosso objetivo não é discutir a tecnologia, mas sim os impactos que isso está trazendo para o nosso mercado. Eu vou estar disponível, naturalmente, depois, se quiser fazer pergunta ou trocar ideia, no final de semana, inclusive, né? Estamos aí. Inteligência artificial, que aí já é bem especificamente a área que eu atuo, né? A inteligência artificial é uma nova forma de se fazer software, nem tão novo assim, né? O termo existe desde a década de 50, mas agora, nos últimos 10, 15 anos, ficou mais popular por conta das técnicas que ficaram mais maduras. Então, o que mudou, né, com o advento da inteligência artificial? O jeito tradicional de se fazer um software, a gente programava as regras, daí a gente inseria os dados e a gente tinha respostas. Hoje, a gente faz software diferente usando inteligência artificial e machine learning. A gente insere respostas no sistema, depois oferece dados e o sistema entende quais regras que relacionam aquelas respostas com aqueles dados. Então, quem gera as regras não somos nós. Quem gera as regras são os sistemas. E isso que é, ao mesmo tempo, a coisa maravilhosa e a coisa assustadora da inteligência artificial. Porque o fato dela gerar as regras, dela criar a lógica que será processada, isso traz para a gente, né, isso leva a gente, né, muito para frente na capacidade de desenvolver soluções, mas, ao mesmo tempo, tira um pouco do nosso controle, e é isso que dá um pouco de medo. Agora, inteligência artificial é software, né? E sendo software, sendo programa, não é uma solução específica para nenhum segmento. Software é transversal, serve para todos os segmentos. É difícil a gente falar hoje de alguma área da atividade humana que não use tecnologia, que não use algum tipo de software, por mais rudimentar que seja a atividade. Então, inteligência artificial realmente vai impactar todos os segmentos. Impressão 3D também é muito importante falar de impressão 3D, até para tirar um pouco desse estigma, né? Porque quando a gente fala de impressão 3D, vem em mente os brinquedinhos, as coisas impressas ali em plástico, né? E legal, isso é uma aplicação também. Mas a impressão 3D, na verdade, o termo, né, mais adequado seria manufatura aditiva, que é esse processo de criar coisas, produzir coisas, depositando material. Então, dá para fazer com plástico. Esse aqui é um exemplo que está rolando lá fora, uma casa de 60 metros quadrados, aí, ó, fica esperto aí, ó. É uma casa de 60 metros quadrados impressa, né? Ela não foi construída, ela foi impressa por uma máquina, em 24 horas é um custo aproximado de $10.000. Isso já sendo feito, né? O objetivo é que essa casa chegue no custo de $4.000. E aí eu olho para esse negócio, né, e às vezes a gente conversando sobre estratégia, como é que a gente vai se aposentar? Não, vamos ter um monte de casa de aluguel, né? Será que as casas de tijolo que a gente compra hoje, né, vão ter o mesmo valor daqui a 20, 30 anos? Sendo tão mais fácil construir uma casa, né? Então todos os segmentos realmente sendo super impactados
pela evolução da tecnologia. Outra questão de impressão 3D também, impressão em materiais metálicos. Então a gente não está brincando realmente. Manufatura aditiva não é sobre fazer brinquedos. É uma nova forma de se produzir, de forma inclusive que eu posso comprar alguma coisa pela internet ou sei lá o quê, e ao invés dessa coisa vir pelo correio, eu mandar imprimir essa coisa na impressora que está do meu lado. Isso vai desde coisas metálicas até comida, até remédio, qualquer coisa pode ser sintetizada através de manufatura aditiva próximo de mim. Então isso quebra toda a cadeia de distribuição, né, uma cadeia de distribuição física que passa a ser reinventada. É importante falar sobre também drones, também para desmistificar. Drone muito leva a gente para brinquedo, para fazer filmagem ou para se divertir, né, mas drones podem ser usados em agricultura de precisão, podem ser usados para transporte humano, e drones também podem ser equipamentos de outras superfícies. Drone não é só drone que voa, né? Drone é um robô não tripulado, que pode ser usado também um drone subaquático. E para fechar essa história, né, de tecnologia, fechar com robótica, que quando a gente combina a inteligência artificial com robótica, é uma coisa que às vezes traz um pouco de receio, né? Mas no cenário da indústria, a gente pega isso aqui, por exemplo, isso aqui é um armazém da Amazon, tá? O contraste não ficou muito bom aqui, mas o que acontece? No armazém da Amazon, ao invés das pessoas irem até as prateleiras vêm até as pessoas. Eu vou colocar de novo aqui, que vai dar para ver o robô aqui embaixo, tá vendo? Então, quando a gente faz um pedido pela internet no site da Amazon, uma prateleira se move lá no armazém. Olha que coisa maluca. Ao invés de alguém sair andando, não, o Vinícius lá em Santa Rita pediu, né, um cabo USB. Então, a prateleira vai até o empacotador. Esse é um outro exemplo do Walmart, que está usando robôs com câmeras para escanear as prateleiras das lojas, substituindo aquele profissional que faria ali a verificação se está faltando produto, se tem produto com preço errado, se tem produto fora do lugar. Então o robô anda pela loja escaneando, identificando. Então esse era o trabalho que a moça fazia, né? E agora esse robô, ele já está rodando em cerca de 40 lojas, né, escaneando as prateleiras, vendo se está faltando alguma coisa. E se está faltando alguma coisa, tem um outro robô que vem e repõe. Então são mudanças realmente significativas, né, com a robótica. E não dá para falar de robótica sem dar os exemplos da Boston Dynamics, né? Esse é o Atlas, né? Um robô humanoide. E olha o que ele faz, né? Movimentos super precisos. Tá de brincadeira, né? Então, quando a gente junta todas essas tecnologias num pacote só, que é o momento que a gente está vivendo, né? A gente acaba passando por muitas transformações que não são tecnológicas, são de negócio. E a primeira coisa que eu gosto de destacar é essa questão da cultura do serviço. A gente já vinha vivendo um movimento de servitização, mas esse movimento da digitalização, ele acelerou o movimento do serviço, né? Tem gente que fala assim, mas os millennials não querem ter carro, os millennials preferem usar de Uber, né? Os millennials não querem comprar apartamento mais, eles preferem pagar aluguel e tal. Eu prefiro já deixar de lado um pouco o rótulo dos millennials, e olhar que existe um fato. O momento econômico que a gente vive está permitindo que as pessoas não se preocupem em comprar e elas possam pensar em usar. O que, em termos práticos de meio ambiente, pode até fazer muito mais sentido, ao invés de eu ficar com 2 toneladas de aço parado aqui, né, no estacionamento do Inatel ou na minha casa durante várias horas, essa matéria-prima está rodando e servindo as pessoas, que no caso é o carro, né? A mesma matéria-prima serve mais gente. Então existe um movimento, né, que se conecta com a cultura do compartilhamento, que se conecta com a internet das coisas, que viabiliza a gente ser encontrado e ser localizado, a gente pedir as coisas para próximo de nós. Então é um movimento muito forte, e que eu trago aqui para o cenário de Santa Rita, que a gente tem uma cultura de produto muito forte. O histórico industrial de Santa Rita, como Vale da Eletrônica, de produzir hardware, né, ou até de software padrão, tem um histórico muito forte nisso, né, e tem esse movimento da servitização. Então, como que a gente
coordena essa coisa, essa tendência lá fora de consumo como serviço e o nosso histórico de fabricar como produto, né? Outro efeito forte da quarta revolução industrial e a tecnologia é o fim dos intermediários. Muita gente ficou rica, né, muito tempo atrás, comprando e revendendo as coisas, né? A figura do caixeiro viajante, né, nos filmes antigos, né, o sujeito comprava uma coisa, saía viajando, distribuindo. Hoje, se alguém comprar alguma coisa para sair vendendo de porta em porta, fala assim, não, eu já comprei pela internet, né, já chegou. Então, existem diversas coisas acontecendo em diversos cenários. A gente pega até na própria alimentação, existe um movimento de farm to table, né, da fazenda direto para a mesa, sem nem o supermercado como intermediário. Então, tem muita coisa acontecendo que está botando em xeque todos os negócios cuja natureza seja intermediar transações, porque a tecnologia, o que ela está fazendo é acabando com os intermediários, a menos que eles agreguem valor. Isso vem de carona com a transformação digital, e a transformação digital ela acaba impactando não só no modelo de negócio, como também no modelo de operação. Então, as empresas competitivas, elas cada vez mais digitalizando as suas operações. Como eu trabalho com inteligência artificial, eu acabo falando muito sobre isso, e por ser engenheiro do Inatel, ter trabalhado muito tempo na Neocotron com atendimento ao cliente, eu trabalhei muito com automação de atendimento ao cliente, né, por telefone, né, as URAs, né? E hoje, você falar em automatizar o atendimento no telefone, né, para um cliente é a coisa mais natural que tem. E aí, quando eu penso nos clientes que eu já atendi, né, com o call center, clientes, tem uma empresa aqui no interior de São Paulo que tem mais de 6 mil funcionários, é uma empresa de cobrança, um call center de cobrança. Quando eu olho para essa empresa e eu falo que ela pode se transformar digitalmente, né, e aquela operação que tem 6 mil pessoas passar a ter, de repente, 500, né, a gente olha para quem oferece uma solução dessa e fala assim, seu canalha, né, você está acabando com 5.500 empregos. Né? Agora, na real, o que acontece? A tecnologia está disponível e as empresas vão aplicar. Então, se esse cara que tem uma empresa, se essa empresa que tem 6 mil funcionários não fizer esse movimento, os concorrentes vão fazer. E ao os concorrentes fazerem, eles vão ter custos operacionais mais baratos e a empresa de 6 mil funcionários vai quebrar do mesmo jeito. Porque não dá para chegar todo mundo e combinar, né? Obrigado. Não tem o negócio de combinar com os russos, não tinha um negócio assim, o Garrincha que falou isso? Quem que falou? Garrincha. O Garrincha, né? Não, vamos combinar com os russos primeiro, né? Mesma coisa a empresa, né? Não pode combinar com os concorrentes, não, ninguém vai automatizar. Então, esse é um movimento que está acontecendo, que vai acontecer, que é inevitável e que a gente tem que saber como que lida com ele. Né? A transformação digital está aí. De carona com a transformação digital vem a cultura de dados. Hoje, muitos negócios que estão surgindo, né, na carona aí de Facebook, de Google, eles estão ancorados, o valor está em mapear o comportamento do consumidor, né, a nossa pegada digital, e tomar decisões de produto, de serviço, de negócio com base em dados. Então, as empresas de ponta estão tomando cada vez mais decisões, não com base, né, em palpite, em entrevista, em relacionamento, mas com base no que os dados de comportamento do consumidor estão dizendo. E aí, como é que isso bate no nosso mercado de trabalho? Né? Isso muda o que a gente faz, isso muda como que a gente faz e muda quem a gente é. Eu sou engenheiro, adoro ser engenheiro. Quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, sou engenheiro. Né? O Zé Geraldo estava falando aqui, né? A gente é professor, né? Então quem é professor é sempre professor, né? Você sente orgulho. E a hora que não tiver professor mais? Estou exagerando aqui, mas enfim. Vou dar um exemplo mais fácil de pensar, né? Motorista de caminhão, caminhoneiro. Ser motorista de caminhão, ser caminhoneiro é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. Então, na hora que não tiver mais, o cara não puder fazer aquilo, o que ele vai ser? A gente bate numa crise de identidade, porque não muda só o que a gente faz, mas também o que a gente é. E para quem acha que a automação é só para tarefas, né, mecânicas manuais, esse estudo, ele mostra, é um estudo do McKinsey, ele mostra que 60% das profissões podem ter pelo menos 30% das suas atividades automatizadas. E isso vale não só para um funcionário do chão de fábrica, como para um executivo, para um CEO, para um diretor.
Então, realmente a automação ela é generalizada. E isso gera um impacto que os países menos desenvolvidos vão ser mais prejudicados. Porque à medida que a gente começa a aplicar tecnologia para substituir o emprego, você gera emprego onde a tecnologia é concebida, tipicamente Estados Unidos e Sul da Ásia, né? E você elimina postos de trabalho em países onde a tecnologia não é desenvolvida. Então, no final das contas, né, a minha última mensagem aqui que eu quero deixar como um grande impacto da quarta revolução industrial, e essa automação ímpar, é que será, né, que esse modelo que a gente construiu para Santa Rita do Sapucaí até hoje, do Vale da Eletrônica, predominantemente baseado numa economia industrial, onde os grandes empregos, a maioria dos empregos eram gerados pela indústria, e essas indústrias vão ser automatizadas. Será que esse cenário se sustenta do ponto de vista de geração de riqueza e empregos para a comunidade? Será que nesse movimento, onde a riqueza está nos dados, onde a gente está falando de fim dos intermediários, onde a gente está falando de conectar quem produz com quem entrega, será que não seria uma hora da gente começar a pensar mais nesse formato de economia compartilhada, economia ponto a ponto, novos modelos de distribuição de riqueza, já que aquele modelo tradicional de pessoas trabalhando em uma fábrica, que é o que a gente está tão acostumado aqui em Santa Rita, provavelmente vai ser quase completamente automatizado. Então, essa é a grande reflexão que eu deixo como impacto da quarta revolução industrial. Obrigado. Muito bom. Quem vai fazer essa apresentação é a Janaína Rezende, que é cofundadora do Instituto de Regeneração Global, formada em Administração e Gestão de Pessoas, cursando Tecnologia em Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Energia pela FATEC Jacareí. Então, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade de rever uma cidade que faz parte da minha vida. Meu filho mais velho nasceu em Santa Rita em 2000, porque eu morava em Cachoeira de Minas. Minha família é de Cachoeira. Então, de uma forma ou de outra, eu vivo Santa Rita, Cachoeira, e isso para mim é de extrema importância, né? A gente ter para onde voltar. E estando aqui hoje, eu vim representando o Instituto Regeneração Global, que é onde eu sou cofundadora. Nós nos situamos em São José dos Campos, interior de São Paulo. O Instituto nasceu de uma roda de conversa, onde eu e mais uns amigos nos perguntávamos o que fazer, né? Diante de tanta evolução, né, e revolução, por que algumas coisas não aconteciam, né? Nós tínhamos, São José é uma cidade também tecnológica, nós temos o ITA, nós temos um hub de startups, né? O Parque Tecnológico, a própria FATEC, que é o Centro Paula Souza, para quem não conhece, ela nasceu na Poli de São Paulo, e aí nós temos as faculdades de tecnologia, né? Não somos gestores, nós somos tecnólogos. São José é voltado, a FATEC é voltada para a parte de aviação, enfim, outras tecnologias, e Jacareí, como tem muita indústria alimentícia, voltada para a química e geoprocessamento. Então, a gente, não só da FATEC, mas nós, numa roda de conversa, a gente ficou se perguntando, meu Deus do céu, tanta coisas acontecendo, não é possível que não existam soluções para que a gente resolva o que está, pelo menos, em nossa volta, né? Então, nasceu o Instituto de Regeneração Global. O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Diante de tudo isso, a gente se perguntou como fazer, né? No princípio, nós achávamos que seria uma coisa absurda. As pessoas falam, bando de louco, ou esses ecochatos, esse pessoal que abraça a árvore, enfim.
estão pensando em fazer uma biblioteca virtual com soluções, e ela aconteceu. Né? Ela aconteceu. Hoje nós temos em torno de 500 soluções cadastradas, tá? No Brasil e fora do Brasil. Já estamos traduzidos em 8 línguas e já estamos presentes em 6 países, através de regeneradores que acreditaram na nossa ideia e disseminaram no nosso instituto pelo mundo. E aí, uma pergunta que sempre fica, né, é o que é regenerar? Né? Antes de mais nada, o que é regenerar? No dicionário, ação é efeito de regenerar, né, reforma do sentido, de melhorar. Para nós, é cuidar. Para nós, o Instituto, é cuidar. É trazer à tona aquilo que nós temos, que o ser humano tem, da capacidade de criar soluções que possam ajudar, né, de transformar. E uma dos pilares do IRG é despertar a consciência da humanidade. E despertar não só de uma forma holística, mas de uma forma de ciência, de tecnologia, e de você descobrir que existem soluções que vão facilitar a tua vida lá na frente. E aí tá, né? Eu coloquei essa imagem justamente para dizer que, hoje em dia, nós temos não só soluções de tecnologia, de inteligência artificial, né, como o Vinícius falou, mas o despertar de uma consciência, de uma medicina curativa, trazer dos nossos ancestrais coisas que já tinham sido perdidas e que hoje a gente consegue ter acesso até pelo SUS. Né? O SUS hoje ele está oferecendo reiki, acupuntura, cadê? Né? Isso é uma solução, né? Uma solução para a saúde, é uma solução para aquele que de repente não quer se embrenhar nos remédios, né? Então, assim, isso é uma solução. Meditação. São José dos Campos tem uma escola onde as crianças meditam, e essa escola diminuiu em 75% o número de bullying. É uma solução. É uma solução para um problema, né? Um problema da sociedade, um problema que nós causamos, né? Na minha época, na de vocês, a gente não se falava em bullying, mas a gente sofria bullying de alguma forma, e assim, algumas pessoas carregam isso até hoje. E as escolas hoje em dia elas já estão pensando nesse futuro, né? E pensando em tudo isso, também tem alimentação. Nós temos pensar em soluções para evitar o desperdício, para evitar que alimentos carregados com agrotóxico, que é o nosso, acho que é um dos maiores desafios da humanidade, né? Então nós temos soluções para isso. O que fazer também com o que sobra de comida, o que sobra nos armazéns, no CEAGESP, nos grandes polos de distribuição de alimentos, porque existe um desperdício enorme disso, né? De comida, de legumes, enfim. Então, nós temos também no nosso portal soluções que nos ajudam a resolver esse problema. Nós temos um biodigestor da Home Biogás, que você pode instalar no quintal da sua casa. E pode converter o cocô do seu cachorro, com o resto de comida, em gás, em combustível para você usar em casa. Né? Então, assim, mais uma vez, mais uma solução. Existe solução. Então, pensando nisso, eu coloquei até uma abelhinha aqui, porque, coitadinhas, elas estão, né, num grande alvo que a gente precisa cuidar desses seres, que é um dos grandes regeneradores, né? Sem ela, não é balela, gente. Eu estudo nessa área, eu faço alguns projetos de educação ambiental, e a importância que elas têm, a gente não consegue mensurar. Né? Às vezes, é só uma abelha. Não é só uma abelha. Ela é uma das bases para a nossa sobrevivência. E aí, pegando o gancho do Vinícius, porque, né, nós temos a inteligência artificial, toda a parte de comunicação de dados, né, que nos traz
na verdade, faz com que o IRG esteja hoje acessível a todos nós, a quem quiser acessar o site e buscar qualquer tipo de solução. Nós, como eu falei, nós temos 8 áreas. Acho que eu não tinha falado. Bom, o IRG ele tem 8 áreas de atuação: energia, alimentação, água, consciência, sistema, transporte, medicina e moradia. Dentro de cada uma delas, nós temos mais 3 sub-áreas. Por exemplo, em sistema, nós temos educação, vai fugir agora, mas assim, nós temos 3 sub-áreas em cada uma delas. Então, quer dizer, são áreas importantes, são áreas essenciais, onde a gente precisa pensar nessas áreas, e onde a gente consegue, através delas, resolver problemas que talvez há 5 anos, há 10 anos atrás, a gente nem imaginasse que conseguisse resolver. Minha apresentação vai ser bem curtinha, porque, na verdade, como eu falei, eu não estava muito programado para estar vindo aqui, mas, assim, o Instituto, eu não consegui, na verdade, a intenção de colocar o vídeo aqui, o site do IRG saiu, eu ia mostrar para vocês como é fácil fazer a busca das soluções. E aí, pegando o gancho do Plano 2030, que eu conheci quando eu estive aqui em abril, no Inatel, através do Marcos Davi, que nós vamos participar do Natal. Escutei o prefeito falando e eu fiquei assim encantada com o plano. Achei de uma sensibilidade tremenda e de uma sorte de vocês terem alguém pensando da maneira como ele pensa, da maneira como as coisas estão acontecendo aqui na cidade. Eu acredito que, eu acho que todas, eu imagino, eu desejo que todas as cidades elas tenham essa iniciativa, porque realmente isso vai fazer a diferença. Santa Rita já é uma cidade top, eu acho que com o resultado que vocês vão alcançar, nem sei mensurar, mas assim, é tão grandioso isso, que assim, é satisfatório a gente vir aqui falar por um plano tão decente, tão cuidadoso, e de uma coisa que eu acho que é importante, que é o que falta para nós, assim, uma pessoa que pensa, né, que pensa nesse tipo de solução para a cidade, ela pensa com amor. Porque ninguém vai pensar disso sem ter amor, sem desejar que alguma coisa seja melhor, que alguma coisa... E o Instituto ele vem de encontro a isso. O Instituto ele partiu do amor que nós temos por nós amigos, pela cidade onde eu moro, pelo bairro onde eu atuo, de sentir a necessidade de fazer alguma coisa e pensar no que a gente pode fazer e criar essa biblioteca que é o Instituto de Regeneração, onde nós temos soluções acessíveis, não temos nada assim que não seja fácil de você... Gente, é que eu não vou conseguir entrar agora, mas quando vocês tiverem a oportunidade de entrar, vocês vão ver que tem solução para tudo. Nós temos em São José uma solução que eu acho super legal, que é um tecido, não tecido, que é para detectar veia. Por exemplo, é usado lá no centro do IOV, que é o Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba, porque as pessoas que fazem a químio, ou até mesmo hemodiálise, elas ficam com uma falta de... E aí, essa pessoa, através do problema que a mãe teve, ele teve a ideia e criou outra lá, criou esse Vernil, que chama, e ele consegue detectar as veias dessas pessoas. Gente, sabe, quando... Você pode falar assim, nossa, poderia ter tido essa ideia, mas né, a pessoa teve, deu certo. Então, isso que é legal, é isso que é importante. Então, o que vocês estão fazendo com o Plano 2030 é cuidar com o amor daquilo que vocês têm de mais precioso, que é o lugar que vocês moram. E Santa Rita, sendo Santa Rita como eu acho que esse plano não tem como dar errado. Tem tudo para dar certo. Eu espero que daqui a 10 anos eu volte aqui e assim, veja as soluções que o RG tem no portal sendo disseminadas, sendo implantadas aqui na cidade, inclusive na área de educação ambiental e de educação no geral. Nós temos um jogo de tabuleiro que chama Explorer Games, você já conhece, né? Que é do Leandro Jesus. E ele trabalha justamente isso nas crianças. Ele desperta nas crianças
esse olhar para as coisas, sabe? O que eu posso fazer? O que eu tenho em mãos que vai me ajudar em relação a algum problema que eu tenho em casa, ou que eu tenho no meu bairro, ou que eu tenho na minha escola. Então, isso é sensacional, sabe? Eu acho fazer a criança pensar nos problemas que ela tem e buscar uma solução para isso, sabe? Mesmo que ela não consiga achar a solução, mas fazer a criança pensar isso nos problemas do bairro, da rua, do clubinho que tem, né? Então, assim, isso é realmente radiante. E para finalizar, então, trago aqui uma frase do Paulo Freire, que é: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Que eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? E está em nossas mãos, né? Não só das crianças, mas está nas mãos de cada um. Não importa a idade, não importa a colocação social, não importa o cargo que você tem. Se a gente pode fazer um pouquinho que seja por mim, pelo meu pai, pela minha vizinha, já é o suficiente. Se a gente não se ajudar, as coisas não vão sair do jeito... Assim, nós estamos caminhando para alguns futuros previsíveis, né? E que infelizmente não é uma fora de uma realidade, é uma triste realidade. E se está em nossas mãos, a gente pode mudar. Eu agradeço de coração estar aqui hoje, poder mostrar um pouquinho do IRG. Também estou disponível, se quiserem, depois do site. Uma pena não ter entrado. Mas ele é bem didático, ele é fácil de acessar. Se alguém quiser ser regenerador, não precisa estar morando em São José. Nós temos conexões, a gente fala por WhatsApp, nós temos grupos de discussões de água, consciência, tudo dentro do... Temos um grupo agora que é novo, que é de economia colaborativa, que é um assunto bem interessante. Então, se alguém quiser saber mais um pouquinho do IRG, pode me procurar, que eu estou disponível. Obrigada a todos. Obrigado, Janaína. João Alberto da Costa Belentan, formado pelo Inatel em 1970, presidente da Associação dos Amigos de Santa Rita de Sapucaí. Boa noite, pessoal. Eu começo com uma citação do Lima Barreto. Eu achei muito interessante. O Brasil não tem povo, ele tem público. Ou seja, as pessoas que ficam vendo as coisas acontecerem, né? E não participam, não tentam melhorar as coisas, né? Eu tenho a impressão que isso aí agora já não é tão realidade assim como era há 10 anos. Parece que o povo agora está querendo fazer alguma coisa, e está querendo, ele sabe que é ele que tem que resolver o problema da vida dele, é ele que tem que fazer o futuro que ele quer, né? Esse é uma... Agora, esse aí é antigo, essa página é antiga, mas para resolver, para aproveitar essa fase que as pessoas estão querendo produzir alguma coisa, estão querendo fazer diferença, estão querendo colaborar. A gente fez um plano 2030, que eu acho que eu vejo ele como um grande caldeirão. Um caldeirão que a gente coloca todas as boas ideias que tem. As boas ideias que tem para o desenvolvimento da cidade. Na realidade, o desenvolvimento da cidade, a gente pensa em tornar o povo da cidade mais feliz, né? Muito ao encontro daquelas ideias do Wander. A felicidade é o bem que a gente tem que buscar. E o que falta em Santa Rita para tornar o povo mais feliz, né? Tem várias iniciativas. Então, o Plano 2030 é um caldeirão que você coloca várias ideias e você mexe aquilo lá e provoca combinação de ideias e a gente começa a visualizar o futuro. E uma vez a gente visualizando o futuro, a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, o Plano 2030 é uma iniciativa popular colaborativa em rede, ou seja, através da internet, para discutir o desenvolvimento sustentável e contínuo da cidade ao longo da próxima década. O propósito
principal é promover o debate com a população sobre o que queremos, aonde queremos chegar em 2030. Sugerir melhorias de longo prazo com etapas a serem cumpridas, né? E debater com os candidatos das eleições municipais as suas opiniões sobre o desenvolvimento, para que a população saiba o que cada candidato pensa de desenvolvimento a longo prazo, o que ele tem na cabeça, né? E isso faz também o candidato, o prefeito, a vereador, pensar um pouco no futuro, coisa que, como eu digo, tanto para o poder público como numa empresa, o cara não tem tempo para pensar no futuro. Ele tem que resolver pepino do dia. Então, essa iniciativa aqui vai vai forçar um pouco a gente a pensar no futuro, a planejar. E, finalmente, a última etapa do plano, que deve acontecer no final de dezembro do ano que vem, é a gente escolher sistematizar uma ferramenta para acompanhar essas ideias que surgiram no Plano 2030 ao longo da próxima década. Essa ferramenta pode ser várias coisas. Recentemente surgiu uma ideia de uma agência de desenvolvimento, coisa que tem lá em São João da Boa Vista, mas hoje, em contato com um de vocês que estão aqui, que estão me dando o prazer da presença, a gente pensou em tipo de uma incubadora de empreendimentos sustentáveis. Ou seja, criar uma incubadora de empreendimentos sustentáveis para colocar o Plano 2030 na frente e buscar empreendimentos sustentáveis para resolver aqueles problemas, aqueles desafios, aquele planejado no plano para a década futura, né? Tem várias fases, tem 4 fases. A fase 1, nós montamos o Plano 2030 durante todo esse semestre. Agora nós estamos aqui, nessa linha aqui, que a gente inicia realmente agora o plano, discutir com a população o que a gente imaginou e colocou de uma forma organizada. Agora, eu costumo dizer que agora é que vai começar o Plano 2030. O que nós fizemos aqui é um rascunho que organizamos as ideias. Agora, a gente espera que todos os cidadãos de Santa Rita, os cidadãos de Santa Rita e cidadãs, possam colaborar nesse plano de uma maneira totalmente descentralizada. Nós estamos fazendo uma plataforma de acesso coletivo, um acesso via internet, em que a pessoa vai colocar suas opiniões, vão promover debate, tudo via internet, para verificar o que a população pensa de cada um de 17 temas. 18 temas. 18 temas. Bom, chegando aqui no final do primeiro semestre de 2020, nós temos aqui a véspera das eleições municipais. A gente acredita que os vereadores vão, se o pessoal aprovar o plano, o povo aprovar, os vereadores vão querer debater isso aqui. Nós já fizemos isso no ano passado, com 10 candidatos a deputado federal, estadual e senador, e deu muito certo. Chamou projeto de conscientização política apartidária. Nós reunimos aqui 10 e 4 foram eleitos. E, finalmente, a conclusão disso aqui, que é aquela ideia da gente fazer agência de desenvolvimento para acompanhar a prefeitura, a Câmara, mas não é só de ação pública. Nós vamos ver que tem outras coisas no meio desse plano. Não é coisa para a Câmara de Vereador ou para o prefeito pensar. Tem coisas que não tem nada a ver com o que eles fazem. Bom, então são esses aí os 18 que temos. Eu queria falar para vocês, mais ou menos rapidinho, o que nós pensamos em cada um desses temas. O principal tema que a gente colocou aqui é a inovação. A inovação, o principal não, o primeiro que eu escolhi foi inovação. A inovação é uma constante em Santa Rita, né? A gente fala que Santa Rita é uma cidade inovadora, mas a gente tem que entender que o Brasil é um país que não é inovador.
O Brasil está na lista dos últimos países. Se você tiver uma lista de países inovador, o Brasil está lá na rabeira. Então, Santa Rita ser inovadora não quer dizer muita coisa, né? Nós temos que desenvolver muita inovação. E a inovação começa com o desenvolvimento de criatividade nas crianças, depois na convivência com as pessoas inovadoras. E isso aí leva à naturalidade de você pensar em inovação e te dá uma coragem para se expor e submeter-se ao fracasso, ao risco de o negócio não dar certo. Então é assim que nós entendemos, durante esse primeiro semestre, que a gente pode desenvolver inovação em Santa Rita. Mas agora, inovação não é só, a gente pensa em startup digital, não. Inovação social também, da assistência social. Como a gente viu, essa nova revolução industrial, quarta revolução industrial, está trazendo um problema muito grande de esgotamento dos jovens. Porque antigamente o filho do ferreiro era ferreiro, assim como o avô dele, e o bisavô, e o seu filho, o seu neto também vai ser ferreiro, era um ferreiro também. Você não precisava pensar no que você ia fazer no mundo, na vida. Hoje, meu amigo, se você começar a trabalhar agora, logo depois você pode precisar mudar radicalmente de emprego, né? Então as pessoas estão preocupadas. E vai haver um grande rearranjo de empregos. E com isso, muito desemprego, porque muita gente não vai estar preparada para um rearranjo de empregos. E isso vai levar à depressão. E a assistência social vai ter que cuidar mais da depressão, coisa que hoje não é tão grande, né? A assistência social hoje vai continuar existindo, cuidar de idosos, cuidar de drogas, etc., mas tem um pouco mais de coisas novas aí que a quarta revolução industrial vai trazer para a gente. Uma coisa também que a gente verificou muito é a acomodação dos desiludidos e a necessidade de voluntários para ajudar isso, ajudar na assistência social. Então, a valorização dos voluntários é uma coisa também que a gente tem que se preocupar. Tecnologia de informação e comunicação. A gente verificou aqui em Santa Rita, depois de fazer um painel de debates aqui com o pessoal do Inatel, que o Inatel e a eletrônica, a ET e o parque industrial aqui podem produzir qualquer solução para problemas atuais. Nós temos um privilégio de estar numa cidade que tem a solução para qualquer problema. Nós temos 5G funcionando, já atendendo a escola lá longe. E está funcionando bem. Nenhuma cidade do Brasil tem isso aí, tá? Em operação. Então, nós precisamos chegar essa tecnologia desenvolvida na academia aqui mais perto das microempresas e precisamos também fazer integração digital de mais alto nível com o pessoal para arrumar empregabilidade. Por exemplo, difundir os conceitos de inteligência artificial. Vai precisar muita gente para desenvolver programa de inteligência artificial, realidade virtual também e aumentada. E por blockchain, que vai ser a grande coisa do mundo do futuro, porque vai mudar radicalmente atividades que hoje estão assim cristalizadas. Isso vai virar uma gelatina, por causa do blockchain. Agora, tem também as economias emergentes, como já falaram aqui, a economia criativa, Santa Rita está começando a investir muito nisso, a colaborativa, a compartilhada, a economia circular, a regeneração da reciclagem de materiais, né? A gente soube que hoje, agora, Minas Gerais está atuando muito na reciclagem de automóveis, com alta tecnologia, com a tecnologia japonesa, que é uma coisa que não tem no Brasil, tem aqui em Minas Gerais. Agora, não é só isso. Aqui na Inatel nós temos um projeto também, que está há uns 5 anos já funcionando, de reciclagem de equipamentos eletrônicos. Isso vai proliferar muito ainda.
E também a economia multivalores, em que o blockchain vai possibilitar a gente a criar novas moedas de troca. E uma delas é o tempo. É uma novidade. Mas outra situação é o empreendedorismo. Aqui no Inatel, lá no Prointec, né, lá na FAI, também nós temos uma cultura muito grande de empreendedorismo. E o que é empreendedorismo? O que é empreender? É tornar realidade o que você tem em mente e ganhar dinheiro ou prazer. E existe também o empreendedorismo social, né? Que a gente discutiu também nesse Plano 2030. Agora, eu falei em 5 temas. Né? Desses 5 temas, a gente verificou, são muitas oportunidades de melhoria que a gente achou. Né? Nós temos 270 oportunidades de melhorias levantadas. E eu falei também na possibilidade de fazer um rearranjo, uma combinação entre elas. E desses 5 temas, nós descobrimos um produto que nós vamos até apresentar no Hacktown, que é um produto que tem aquele conceito de propósito transformador massivo, que é valorar o trabalho do voluntário usando blockchain para uma moeda de tempo. Uma coisa totalmente inovadora que a gente vai apresentar isso no Hacktown, justamente para aplicar isso aonde? Assistência social aqui dentro de Santa Rita, né? Para melhorar a assistência social. Uma coisa que a gente verificou aqui em Santa Rita, e tem muito, é a riqueza ambiental. A riqueza ambiental de Santa Rita é fantástica. As pessoas não conhecem isso. Então nós temos que conscientizar e controlar essa riqueza ambiental e usufruir dela também. Aquela ideia do que está em voga hoje no governo lá, o meio ambiente não tem que ficar trancado, tem que usar o meio ambiente de uma maneira sustentável e oferir valor, oferir renda, água, também animais. Agora, turismo ambiental. Turismo ambiental também é uma condição que a gente tem. Mas quando a gente fala no turismo, a gente fala principalmente em turismo de negócios, que aqui em Santa Rita praticamente não existe. Ou seja, a pessoa vem para cá porque a Santa Rita é um exemplo de empresas, de empreendimentos, de startups, de relacionamento, empresa-universidade. As pessoas vêm aqui para ver como é que a gente faz, mas a gente não ganha dinheiro com isso. Tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos, principalmente lá no Vale do Silício. Você tem que pagar para ir. Eu vou para Santa Rita, quero visitar tal empresa, tem que fazer um roteiro. Isso aí é custo, e o pessoal paga para isso. O turismo não está tão trabalhado em Santa Rita. Só isso, tem vários outros tipos de turismo, inclusive turismo sensorial. Tem coisas lá, não vai dar para falar muita coisa. Mas segurança também é uma coisa importante. Aqui em Santa Rita nós temos as principais empresas de segurança do Brasil, né? E temos condição e temos mais câmeras monitorando aqui. A densidade de câmera por habitante aqui em Santa Rita é maior do que, eu acho, que qualquer empresa, de qualquer cidade que tem por aí. Né? Talvez uma das maiores. E agora nós vamos colocar mais 32 câmeras aí devido ao projeto piloto de colocar uma Smart City aqui em Santa Rita, fazer uma Smart City piloto aqui em Santa Rita com dinheiro do BNDES. Então isso vai aumentar muito a condição de segurança. A gente levantou também no grupo aí que é muito importante você fazer a integração das câmaras de segurança do sistema de monitoramento das cidades vizinhas para identificar o deslocamento de bandidos, de quadrilhas. Já existe algoritmo para isso, a polícia tem condições de fazer isso, mas não existe ainda a integração. Então, dentro desses grupos, só nesse primeiro semestre, a gente discutiu tanta coisa, cara, que eu estou tentando resumir aqui, mas está difícil, né? E o tempo está correndo. A infraestrutura, nós resgatamos um projeto que teve aqui de 2013. Em 2013 houve uma
um seminário aqui, um congresso aqui em Santa Rita, para discutir a infraestrutura de Santa Rita, e eu acho que gastou 3 dias, foi lá no Colégio Luiz Pinto. E várias oportunidades de melhorias que foram levantadas lá. Nós consideramos isso no tema de infraestrutura e verificamos que o principal problema de infraestrutura aqui é o saneamento. Enchente aqui em Santa Rita é um problema grave que precisa se fazer alguma coisa, né? E a gente soube depois de uns 2 ou 3 meses que estava estudando essa infraestrutura, que a Santa Rita já está se preparando para um plano de saneamento. O governo está possibilitando financiamento disso aí. Outra coisa é uma política habitacional. Aqui em Santa Rita, como é que o pessoal constrói casa? Não tem uma organização. Um novo loteamento construído sem organização segrega as pessoas ao invés de integrar. Provoca loteamentos irregulares, que são um problema da prefeitura, que a prefeitura não pode atender loteamento irregular porque está irregular. Então, a lei de responsabilidade lá diz que, se está irregular, como é que você vai dar dinheiro? Como é que você vai arrumar a rua lá? Então, é um problema grave. Então, a política habitacional é uma coisa que a gente tem que resolver também. E a duplicação da BR-459 é um negócio que outras cidades aí estão tirando as BR de dentro da cidade. Eu sei que Santa Rita está fazendo alguma coisa. Vez demais tem alguém pensando. Mas não tem uma ação estruturada, né? Uma coisa planejada. Esse negócio está demorando. Quando chegar, você vai ver que o negócio vem, de repente, já vai estar duplicado dentro da cidade, complicando mais ainda o tráfego aqui. Então, se você agir com antecedência, talvez você pode melhorar. A construção de um heliponto aqui também em Santa Rita é uma coisa que pode ser necessária. E para carros elétricos também, em 2030 vai ter carro voador, cara. Vai ter carro voador. Talvez aqui em Santa Rita já tenha um carro voador em 2030. Agora no Japão, na Copa do Mundo aí, estão dizendo que vai haver carro voador, né? E Santa Rita, poxa, já tem gente que pode pensar nisso aí. O Vinícius é uma sugestão, é um exemplo. Agora, eu falei aí na energia também. Na energia... Acabou, não. Eu posso entrar, eu tô no 10º tema, quero ver se eu falo bem rápido. A energia, Santa Rita está pagando um custo cada vez maior de energia para você liga, tá? E você construir uma usina de energia elétrica aqui, como a ET tem, custa R$10 milhões. E você paga isso em 4 anos. E economiza 70 milhões de reais de deixar de pagar no período de 25 anos de vida útil da usina. O agro também, a energia fotovoltaica em fazendas permitem também a melhoria da produção e a qualidade do produto. No agro também a gente verificou que é necessário um novo pensamento sobre novas culturas agrícolas. O pessoal aqui tem muito negócio do café, e talvez seja a hora da gente pensar em diversificar realmente, mas você conseguindo aí uma forma de escoamento dessa produção. Não adianta nada produzir manga aqui, você não tem o que fazer com essa manga, né? Chegar o consumidor mais próximo do produtor também. É uma coisa que a tecnologia permite hoje. Saúde é um negócio problemático em Santa Rita. Também, acho que não vai dar para falar as ideias que a gente tem de saúde aqui, porque são bastante grandes. Esportes, Santa Rita está passando uma fase excepcional na área de esportes, né? Tem campeonato, tem jogo do campeonato mundial de vôlei, sub-20, tudo bem, mas Santa Rita está movimentando muito nessa área de esporte. E Santa Rita também tem o e-sport. Tem um time do Inatel aqui. E o e-sport, o esporte eletrônico,
Na realidade, os campeonatos mundiais de esporte movimentam quase ou mais do que o campeonato mundial da FIFA. Sabe o que é isso, cara? É esporte eletrônico. E o Santa Rita tem, aqui no Inatel, tem um grupo, tem 2 times disso aí. E eles vão e competem em competições aí nacionais, internacionais. Mas a principal informação aí, o tema é a educação. A educação, o que ressaltou aos nossos olhos foi a valorização dos professores. Nós temos que fazer alguma forma de ajudar a prefeitura, sei lá, a valorizar os professores e a cuidar melhor das pessoas, dos alunos que não têm, que têm dificuldade de aprendizado. Aqui no Brasil, diferentemente da Finlândia e da China, os professores são muito mal pagos e os melhores professores ficam com os melhores alunos. Devia ser o contrário, cara. E não é só isso. Na educação também nós discutimos várias coisas, inclusive a humanização. No futuro vai ter muito valor aquele cara que sabe trabalhar com características humanas, porque as características não humanas, as características repetitivas, vão ser cuidadas pelos robôs. Então, o sujeito que tiver um humanismo bem preparado, ele vai ter condição de emprego. O cara que não sabe, não sabe pensar, ou seja, não tem uma especialização, não tem um pensamento filosófico, o robô vai substituir. Aí entra também a potencialização de talentos. Nós trabalhamos também em potencialização de talentos. Identificar num cara, logo na juventude, que o cara tem uma queda para esse tipo de emprego que vai ser necessário no futuro. Então vamos cultivar isso no cara, vamos cultivar isso, vamos treinar esse cara para preparar esse cara para o futuro. Na cultura, o Cidade Criativa, Cidade Feliz já é um marco, né? Já é um modelo brasileiro de colaboração entre setores. E visa principalmente a cultura. Então isso acho que não temos muita coisa a fazer, mas o Plano 2030, a ideia dele é perenizar essas boas ideias que já tem em Santa Rita, fazer força para que essas boas ideias permaneçam. E recursos, o levantamento de recursos para realizar um monte de oportunidades de melhoria. A gente verificou que o principal que falta aqui é um senso econômico, tá? Um senso econômico que mostre que o investimento aqui é rentável. Vale a pena investir naquela empresa, porque ela já... Ou seja, um histórico de um senso econômico. E, finalmente, a governança, né? A governança é o povo participar mais e... para participar mais, cobrar mais atividades do poder público, mas também do privado. Mas eu coloco que não é só do poder público, pessoal, porque das 270 oportunidades de melhorias que nós tivemos, mais de 50% foi do tipo articulação. Articular. Precisa de alguém aqui em Santa Rita que articule ideias desse setor aqui com esse, das empresas, não sei o que e tal. Só articular para que isso venha a acontecer. Depois apoiar, criar, capacitar, mas principalmente a gente precisa de articulação entre um montão de ideias boas aqui, de empresas capazes aqui, para fazer um futuro melhor para Santa Rita. E o objetivo dessas oportunidades de melhorias que a gente levantou foi principalmente desenvolver negócios em Santa Rita e conscientização das pessoas também, é importante, a conscientização no trânsito, a conscientização cívica, a conscientização da responsabilidade ambiental dele, né? Depois aqui a empregabilidade, quase 10% das ações, das oportunidades de melhoria, visam empregabilidade do pessoal que mora aqui em Santa Rita.
Mas a chave do sucesso do Plano 2030, estou acabando, é a participação do pessoal, cara. Nós tivemos um trabalho grande, sabe o que é analisar 250, 270 oportunidades de melhoria, preparar isso tudo, colocar na internet. Agora, isso não vai ter valor nenhum se o povo não colaborar, cara. Porque a força desse plano, que é totalmente voluntário, é o povo. Se vocês, o povo, não colaborar, não adianta. E o resultado até agora é 270 oportunidades, que a gente tem que reduzir isso aí, porque está muita coisa, senão não dá para trabalhar isso. E fizemos uma plataforma de colaboração em rede que vocês vão poder acessar por esse endereço aqui. E nós temos um grupo de discussão no Facebook e um canal do YouTube também, que eu espero que esse vídeo, dessa apresentação, fique no YouTube, para a gente, sei lá, rever ou divulgar mais. E quem está fazendo isso é a Sociedade dos Amigos, que abraçou esse plano, né, e está investindo tempo do pessoal, cabeça, fosfato, mas tem o apoio de um montão de gente, você pode ver aí. Tá? Agora, o apoio principal que a gente precisa é desse pessoal aí. É do povo. Sem o povo parar de ser só público, que só vê e critica e fala que poderia ser não sei o quê, tá? O povo tem que participar para dar boas ideias, para discutir, para, como é que fala, amadurecer as ideias que a gente já levantou. Espera que esse povo também amadureça, dê mais ideias, tal, para que a gente, na próxima eleição municipal, tenha um relatório, tenha um negócio, um assunto, né? Uma quantidade de oportunidades de melhoria, de desenvolvimento, para a gente discutir com os nossos candidatos futuros. Esse é o objetivo principal. Desculpe, professor. Nós vamos passar agora as perguntas. O Luciano vai ficar com o microfone aí. Eu tenho a obrigação ruim de pedir que as perguntas sejam o mais objetivo possível para a gente otimizar o tempo para as pessoas que queiram também se manifestar. Quero mais uma vez parabenizar o João pela iniciativa, como já parabenizei algumas vezes, e isso é mais uma prova de que Santa Rita de fato é um lugar diferente. E eu parto da minha pergunta exatamente disso, para o Vinícius. Eu tive o prazer de ver aqui, ele é marido da doutora Milena, que eu conheço muito bem. Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Na frente. Ou na frente, atrás, na frente, ao lado, em todos os lugares. Santa Rita é um oásis, e eu vi na sua exposição sobre a cultura produtiva de produto, né? E talvez ficar para trás por causa das evoluções tecnológicas. E aí tinha aquele gráfico mostrando a quantidade de empregos que são dispensados versus a quantidade de empregos que são criados, a discrepância Brasil e países desenvolvidos com o sul da Ásia, com os Estados Unidos e tal. Mas nós que estamos nesse oásis, e ontem eu estive na FIVEL, onde eu vi realidade aumentada, onde eu vi realidade virtual, onde eu vi internet das coisas, e isso se produz aqui. A gente pode entender, numa visão mais otimista, que a gente tem capacidade de, naquele gráfico, destacar do Brasil e nos ver muito mais como no Sudeste Asiático, nos Estados Unidos, onde os empregos que serão dispensados aqui, se a gente tiver a capacidade de compreender isso e agir, e ter atitude, nos enquadrar no campo de criar muito mais empregos? Maravilhosa colocação. Eu acho que a gente tem um potencial enorme para isso. Agora, a gente tem uma questão de cultura que precisa virar a chave. Eu escuto uma questão de, às vezes, de partes e peças nos discursos que não faz sentido mais. Se a gente se posicionar como um polo industrial que vai fabricar
esses itens, a gente está morto. Porque não vai ter emprego para todo mundo, porque fábrica do futuro é uma meia dúzia de emprego. Agora, se a gente se posiciona como desenvolvedor de tecnologia, se a gente se posiciona como integrador de solução, a gente tem mais chance. Agora, tem um ponto que eu chamo muita atenção, e que eu vou pedir licença para discordar do professor Ivan, de falar assim, que o Inatel tem que ser à frente, que vai mudar, e que se o Inatel sobrevive, Santa Rita sobrevive. A gente está falando de um novo cenário, onde a gente conecta produção e consumo. Então é um cenário onde a riqueza ela tem potencial para ser distribuída sem intermediários, inclusive nas relações de trabalho, nas relações de desenvolvimento. Então, o que eu verdadeiramente acredito é em um monte de empresa pequena, um monte de gente autônomo, e em alguns casos, algumas empresas grandes, mas não necessariamente dependendo de grandes estruturas. Então, sim, para perguntas, temos potencial para isso, legal. Agora, além disso, tem uma questão de mudar o modelo mental, de produzir produtos, de entregar serviços para uma cultura mais descentralizada. Eu não gosto do termo empoderar, porque parece que alguém está dando poder para outra, mas eu gosto do termo libertar, dar espaço para as pessoas produzirem, serem independentes, porque a gente sabe que a força da economia no Brasil, na maioria dos casos, não está nas grandes empresas. Existem milhões de pequenas empresas que geram muito mais empregos do que as grandes empresas. Acho que esse é um caminho. Eu gostaria de saber, vou ser bem direto aqui, como que nós, jovens, a gente pode colaborar com o planejamento Santa Rita 2020-2030, com a evolução da tecnologia que a gente está tendo, e como que a gente poderia colaborar aqui na cidade para poder ter um crescimento maior e poder estar participando com a atuação de todos os jovens aqui de Santa Rita. Eu acho que o mais interessado nesse plano, e o que mais pode colaborar com esse plano, são os jovens. Porque isso está sendo feito para os jovens, não é para nós. Né, Ivan? Não é para nós. Não é para nós. Isso não é para nós. Por que eu estou na liderança desse negócio? Realmente, eu estou na liderança disso. Porque uma das minhas filhas já chutou o pau da barraca e foi para viver na Alemanha, não quer mais saber de Brasil. Porque sabe que está vendo que aqui não vai, no futuro vai ser complicado. Então, poxa vida, eu estou agindo como público, eu tenho que agir como povo. E aí que foi que a gente teve essas ideias e tal. Né? Então, os jovens têm que participar. Isso é feito principalmente para vocês darem opiniões, e vocês que vão gerir isso aí. Eu tenho a obrigação agora de agradecer muito a presença dos senhores, agradecer muito, senhores e senhoras, agradecer muito a participação. Né? As participações são extremamente importantes. A questão da inovação, da administração pública, a participação dos jovens estão no cerne disso aí. Mas a gente não pode sair daqui, que beleza, que coisa maravilhosa. Não é para isso. O trabalho está aí na rua, semana que vem e todo dia. Então, muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. O Ivan quer falar aí?